Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Junqueira, sou fundadora da Escola Brasileira de Etiqueta e também da empresa que leva meu nome, que é a Patrícia Junqueira, uma empresa sobre receber bem, etiqueta, pequenos eventos e toda a parte de decoração, a mesa que eu amo. Mas eu não comecei como empreendedora na minha carreira e é isso que eu venho aqui contar para vocês hoje. Eu fui executiva de marketing durante 20 anos. Eu comecei a minha carreira trabalhando em grandes empresas como Itaú, Kimberly-Clark, Grupo Pão de Açúcar, sempre como executiva de marketing, e na área de marketing eu desenvolvi muitos eventos como Fórmula 1, lançamento de produtos, convenção de vendas e principalmente meu último grande trabalho, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. Durante 3 anos eu liderei todo esse projeto junto com a FIFA. Bom, isso me deu uma carga muito grande, porque eu recebia muitos executivos aqui, eu fazia muitos eventos, tinha que escolher o menu, tinha que escolher a decoração, se essas pessoas vinham de fora do Brasil ou não. Eu fiz eventos fora do Brasil também, fiz eventos no Chile, na Espanha. Então, tudo isso me deu uma carga muito grande de como receber as pessoas, as normas de etiqueta e muito mais. E quando eu terminei esse meu último projeto, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu resolvi empreender e abrir a empresa Patrícia Junqueira. Decoração era um sonho que eu tinha. Eu realmente, quando fazia os eventos, o que eu mais gostava era toda a parte de decoração, principalmente a parte de decoração de mesa. Eu fiz design de interiores quando eu comecei a montar meu primeiro apartamento, que eu fiquei apaixonada por toda a parte de arquitetura e decoração, mas aí eu entendi que não era essa parte que eu queria trabalhar, era realmente a parte de etiqueta à mesa. Isso tudo foi surgindo aos poucos, ao longo de vários anos. Eu fiz a faculdade de design de interiores acreditando que eu ia trabalhar com isso, mas não era. Depois que eu fiz as 2 primeiras obras eu desisti, vi que realmente não era isso que eu queria, mas isso me deu uma bagagem muito grande para toda a parte de estética, decoração, cores e textura que eu até hoje uso nas minhas mesas. O que eu quero dizer é que tudo é um processo, né? Eu não nasci, eu não do jeito que eu tô hoje. Isso foi sendo construído. Então, toda a minha carreira executiva, que depois passou por uma tentativa aí de uma carreira de design de interiores, eu ainda trabalhava, eu não deixei uma profissão para trabalhar com a outra, o que foi muito bom, porque eu descobri que não era isso que eu queria. E depois, então, com a Patrícia Junqueira, que eu realmente me encontrei. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo, mas empreender não é tão fácil. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre como empreender. Eu vou falar muito de como foi o meu processo, como isso aconteceu para mim. Não existe regra para nenhuma das pessoas. O que funciona para mim pode não funcionar para o outro. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, principalmente cada um tem o seu processo interno de desenvolvimento e de amadurecimento. Então, é muito importante. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas como processo, valores e principalmente o propósito. E isso é muito importante porque é isso que vai moldando toda a sua carreira. Com isso tudo, mesmo quando eu abri o Patrícia Junqueira, não foi um mar de rosas, né? A gente tem aquela expectativa de, vou abrir uma empresa, já vou começar a vender, vou bombar, vou ganhar dinheiro. Eu também tinha essa expectativa, até eu entender que tudo é um processo e que as coisas precisavam tempo para acontecer, eu amadurecer como profissional e principalmente as pessoas me conhecerem e conhecerem o meu negócio. Eu comecei há 5 anos atrás, agora em agosto a gente fez 5 anos de Patrícia Junqueira, o que me deixa muito feliz. Mas há 5 anos atrás as pessoas não tinham esse conceito de mesa posta que existe hoje. Então, além de tudo, eu abri uma empresa de uma coisa que era muito inovadora. E eu não vendia peças, que era o mais fácil, né?
Eu até vendi peças por um tempo, até entender que isso também não era o meu negócio, que não era por aí que eu ia ganhar dinheiro, porque não estava alinhado ao meu propósito. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas eu comecei com toda a parte de serviços, principalmente personal welcome, que é uma nomenclatura que eu criei, porque era um serviço que eu presto, né? Eu já prestava naquela época para as minhas clientes e ninguém sabia o que que era. Vai montar mesa posta na minha casa pro Natal, ou porque eu vou receber alguém, para que eu preciso disso? Então, além de tudo, eu empreendi com uma coisa que na época era muito difícil, porque não existia. Não tinha Instagram forte do jeito que é, não tinha meseiras, não existia essa tendência de mesa posta forte como é hoje. Então, nesses casos, quando você tem um produto que é muito inovador, fica ainda mais difícil empreender. Isso não quer dizer que é impossível, isso quer dizer que talvez leve um pouco mais de tempo, né? Talvez se eu resolvesse vender bolsa e sapato, seria muito mais fácil do que querer vender um serviço de personal welcome, que há 5 anos atrás era uma coisa muito embrionária. Tudo isso é importante, eu tô falando, porque quando você decide empreender, você precisa entender o seu propósito, o que você quer entregar com aquilo e principalmente ter a maturidade de entender como é que está o produto e o seu serviço no mercado. Lançar coisas inovadoras, eu acho que é o que move o mundo, mas leva um certo tempo para ser reconhecido no mercado, e então o dinheiro e o reconhecimento também vem um pouco depois. É importante a gente ter essa consciência para a gente não se frustrar e não achar que nosso negócio não dá certo, né? Em alguns momentos eu parei para pensar e falei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que esse negócio mesmo vai virar? Essa história de mesa posta? E eu realmente sentia no meu coração que era o que eu tinha que fazer, seguir com isso. E hoje, principalmente, Personal Welcome é um serviço muito reconhecido. Eu já vejo muitas pessoas usando hashtag e me ligando, querendo contratar o Personal Welcome, né? Eu quero contratar o curso de Personal Welcome, eu quero ser uma Personal Welcome, ou eu preciso de uma pessoa para fazer o Personal Welcome aqui na minha casa, eu queria te contratar como profissional. Então, ao longo desses 5 anos, esse nome que eu criei, porque não existia, as pessoas me perguntavam, o que você faz? Você é decoradora? Você é blogueira? E aí eu dei esse nome de Personal Welcome, a gente se juntou na agência que trabalhava comigo na época, e aí a gente fez um brainstorm e chegamos no nome de Personal Welcome, que é a profissional que vai até a casa do cliente organizar tudo para ele receber bem. Então eu levo as flores, eu levo a louça, eu levo a comida se for preciso, o garçom, uma música ao vivo. Eu falo que é a experiência perfeita para ele receber bem. Eu comecei isso muito com a parte de datas comemorativas, porque eu acho que é mais fácil a pessoa entender que no Natal, que na Páscoa, no Dia das Mães, ela pode contratar um serviço desse. E hoje eu tenho até esse serviço para noivas. Então a pessoa chegou da lua de mel, ela pode me contratar para dar uma consultoria, porque ela vai começar a receber na casa dela. Mas há 5 anos atrás, isso que parece óbvio pra gente hoje, e pra mim, graças a Deus, está sendo super reconhecido, era uma coisa que não existia no mercado. Então foi realmente mais difícil, levou pelo menos 2 anos para as pessoas descobrirem o Personal Welcome, vamos dizer assim. É claro, né, como eu já falei, às vezes eu me questionava, será que eu tô no caminho certo? Será que um dia isso vai virar? Dá às vezes aquela frustração, né? Será que sai? Eu já pensei até, os grandes compositores e pintores só foram reconhecidos depois que morreram. A gente pensa em loucuras, né? Porque realmente empreender, e principalmente com produto inovador, não é fácil. Mas, por outro lado, são os produtos inovadores que movem o mundo. A gente, né, quando você olha Uber, WhatsApp, Instagram, o Spotify, são tecnologias, produtos e serviços que nasceram recentemente, que mudaram a nossa vida. O celular, a internet móvel, a gente poder se conectar, tirar foto, conversar com as pessoas em outros países, compartilhar nossa viagem inteira, né, no Instagram, por exemplo, e você não precisa esperar
chegar de viagem para mostrar o álbum para a família, revelar a foto. Então todos esses produtos e serviços são muito inovadores, e é isso que muda o mundo. Então a gente precisa sim empreender com produtos inovadores. Isso é muito legal. Eu acredito muito que quando a gente faz uma coisa que não existe é mais difícil, mas é isso que vai mudar o mundo e que vai fazer a diferença. Então a primeira coisa, eu tô contando toda essa história para vocês, até porque é legal que a gente se conhece um pouco mais, né? As pessoas muitas vezes acham que eu cheguei onde eu cheguei num passe de mágica, e eu prometo que não foi assim. Teve muita coisa difícil, muitas pedras que eu passei, que eu tive que entender. Mas quando você vai empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é entender se você quer inovar ou se você vai vender uma coisa commodity que todo mundo já tem, né? Eu vou fazer uma mesa posta, eu vou vender louça e prato, eu vou abrir um Instagram e vou inspirar as pessoas. Não tem certo e não tem errado. A gente só precisa ter a consciência de que quando eu inovo, as coisas às vezes são um pouco mais difíceis. Pode ser que você tenha um golpe de sorte também, tomara, né? E o negócio vire de uma hora para outra. Cada um tem o seu processo, tem o seu momento, e as coisas acontecem de uma forma diferente. Bom, então esse é o primeiro assunto que eu queria abrir para vocês aqui, me apresentando um pouquinho e falando, se você for empreender, como que você vai empreender, com o que você vai empreender. Outra coisa que é muito importante a gente saber é o propósito. Eu falo muito disso em todos os meus cursos, principalmente no curso sobre empreendedores, sobre personal welcome, porque não adianta você fazer uma coisa porque você acha que vai dar dinheiro ou porque você gosta. Isso, qualquer atividade que você for fazer tem que estar alinhado no seu propósito. Isso é muito importante. O seu propósito é o que você tem de melhor para entregar para a sociedade, que é fácil para você, que é prazeroso e que provavelmente uma pessoa precisa. Então, quando eu ofereço o serviço de personal welcome para uma médica, por exemplo, ela não tem tempo, ela não faz a menor ideia de como é que monta uma mesa posta, ela não sabe aonde conseguir as peças, mas ela precisa resolver o problema de um jantar que eventualmente ela vai ter para o chefe do marido dela na casa dela. Eu sei fazer isso, é super fácil, eu adoro, faço com o maior prazer, né? Vocês também, às vezes a gente fala, nossa, ainda vai me pagar para fazer isso? É tão gostoso, é tão fácil. Mas para ela isso é um problema absurdo. E eu tô resolvendo um problema para ela com uma coisa que é muito fácil para mim. Então eu falo que isso é o meu propósito, é quando eu tô alinhada com o que eu tenho de melhor para oferecer para a sociedade, resolvendo o problema de pessoas que normalmente isso seria muito difícil. O propósito a gente tem que sentir. Eu levei 2 anos para descobrir o meu propósito. Na verdade, eu levei 2 anos para descobrir que eu precisava achar um propósito e depois mais 2 para achar. Para mim não foi um processo fácil, de novo, cada um tem a sua forma de fazer, o seu caminho, o seu processo. Eu acho que essa geração agora já nasce com propósito, né? Para mim, eu achei que eu tinha que ter um propósito, a agência que trabalhava comigo me ajudou a escrever, e depois, aquele momento que você para pensar no chuveiro, você fala, mas se o propósito é meu, eu que tenho que escrever, isso tem que vir de dentro, né? E aí começou uma busca minha pelo meu propósito, através de terapia, de meditação, de coaching. Eu fiz uma viagem de autoconhecimento de 20 dias, meditando com um grupo, de autoconhecimento até eu chegar no meu propósito. Não precisa fazer tudo isso, de novo, cada um tem o seu processo e tem a sua forma de encontrar o seu propósito, tá? Mas o que eu senti é que quando eu encontrei o meu propósito, que eu realmente tinha que fazer, entregar para a sociedade, e aquilo vinha de dentro, era uma coisa realmente verdadeira, primeiro ninguém te para, nenhum problema, nem a falta de dinheiro, nem as pessoas não acreditarem em você, nada te para, porque você sente que é aquilo que você tem que fazer na vida, né? O que eu vim fazer aqui. E segundo, as coisas começam a acontecer de uma forma inexplicável, porque a sensação que eu tenho é que você entra num fluxo da vida e aí você começa a encontrar as pessoas que vão te ajudar e as coisas começam a se formar, o seu negócio começa a tomar um outro corpo. Então é muito importante a gente encontrar o nosso propósito. O propósito, tem um vídeo do Simon Sinek no YouTube, que é o Golden Circle. Todo mundo começa, né? O Simon Sinek, ele fala exatamente isso.
todo mundo começa falando o que vai fazer. Eu vou ser bombeiro, eu vou ser professor, eu vou ser médico, mas ninguém se pergunta por que está fazendo aquilo. Então o propósito é o porquê eu vou fazer aquilo. Por que eu estou indo para o escritório? Por que eu estou acordando cedo? Por que eu estou investindo toda essa energia? Aonde eu quero chegar? Que mensagem eu quero passar? Como eu quero mudar a vida das pessoas? Então, o propósito é quando você encontra o seu porquê. E isso é muito importante, porque a partir daí eu começo a construir uma empresa e um negócio baseado no meu coração, no que eu tenho de melhor para entregar, na minha essência, tá? E eu vou chegar aonde eu tenho que chegar com menos esforço. É claro que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Não é, vou ficar esperando, mas as coisas vão se encaixando e vão fluindo de uma forma mágica, né? Eu não sei explicar direito. Comigo aconteceu assim, eu fiz muito esforço, foi muito difícil no começo, porque eu não estava alinhada com o meu propósito, eu nem sabia que eu tinha que ter um propósito, eu simplesmente deixei o mundo corporativo para trabalhar com uma coisa que eu gostava, mas eu não fazia a menor ideia do que eu tinha que entregar com aquilo e por que eu estava fazendo aquilo. E aí você acaba entrando em parcerias erradas, no ego, se perde, enfim, né? Começa a achar que as coisas não estão dando certo e de fato não estão dando. A sensação que eu tenho é que não sabe nem direito o seu caminho. Então, a hora que você encontra o seu propósito, você encaixa e as coisas fluem. Isso é muito importante. Tem um livro que se chama O Propósito, do Sirin Prembaba, recomendo vocês lerem também. Tem muitos vídeos no YouTube, na verdade cada um fala uma coisa sobre propósito. O que eu falei aqui é o que eu entendo como propósito, porque foi o processo que eu passei. Então é muito importante quando você for empreender, você entender qual o seu propósito com aquilo, por que você está fazendo aquilo e o que você vai entregar de melhor para a sociedade, porque aí as coisas fluem. Descobrir o seu propósito e vai entender aí o que você vai fazer, né? Porque se você tem o seu porquê, o que você vai fazer e como você vai fazer, entre aspas, é o que menos interessa, porque você está alinhado com o seu propósito e as coisas vão acontecer da forma que elas têm que ser. Então fica tudo muito mais fácil. Aí se você vai vender peça, se você quer ser uma digital influencer, se você quer dar aulas, enfim, né? Desde que você esteja no seu propósito, você pode fazer o que você quiser e aí você escolhe inclusive um segmento que mais te agrada. O propósito, ele vem também com o dinheiro, né? Então quando você está encaixada no seu propósito, é natural que você ganhe dinheiro, porque se você não está ganhando dinheiro, você não está no seu propósito ainda, tá? Não desistam, porque eu passei por várias etapas de propósito, eu fui aprofundando, eu fui reescrevendo o meu propósito várias vezes até encaixar e ter certeza do que eu tinha que entregar e fazer para a sociedade. O meu propósito hoje é ajudar as pessoas a se relacionarem de uma forma mais profunda e verdadeira através da mesa e da etiqueta. E é assim, por isso que eu tô dando aula, né? Porque eu entendi que eu preciso ensinar isso e ajudar as pessoas, é por aí que eu vou contribuir com o meu propósito para a sociedade. Então, eu encorajo você a também encontrar o seu. Se o seu projeto é o seu propósito vem a partir de um desenvolvimento pessoal. Então é importante você ter um coaching, você ter um mentor, você fazer cursos principalmente para você se desenvolver. A gente vai falar aqui ainda no curso algumas armadilhas que quando a gente está empreendendo a gente encontra, e se a gente não tem um suporte, não percebe que aquilo é uma armadilha, a gente não consegue ir para frente. Então empreender é o seu propósito, o seu propósito é o seu projeto, então a partir disso o seu desenvolvimento como ser humano, como pessoa e como profissional é muito importante, porque você vai se deparar com crenças, com dificuldades, com ansiedade, com coisas que não estão funcionando, e se você não tiver um suporte, né, não entender, não tiver a maturidade de que aquilo é somente uma etapa do processo, muitas pessoas acabam desistindo ou até se perdendo, tá? Então é muito importante todo o desenvolvimento
pessoal e profissional. Quando eu falo profissional, não é só técnico. Muitas pessoas buscam, né? Eu quero fazer curso de negociação, eu quero fazer curso de decoração, de mesa posta, de como mexe no Excel, de finanças, de como mexe no PowerPoint, ou como edita um vídeo. Isso tudo são qualidades técnicas. O que o empreendedor precisa são de competências humanas. Como é que ele vai gerenciar a ansiedade, como é que ele vai gerenciar a crise num cliente, como é que ele vai entender se ele está no propósito ou não e fazer essa busca, como é que ele vai lidar com uma crença restritiva que está impedindo dele ir para frente. Até para você identificar, porque muitas vezes a gente fica numa barreira de que a gente não consegue dar o segundo passo ou que a gente não consegue realizar alguma coisa e a gente não tem o conhecimento de que aquilo é uma crença restritiva e que enquanto eu não olhar para aquilo, eu não vou de fato ir para frente. Eu tenho coaching, eu tenho terapeuta, eu faço meditação, eu faço cursos, eu leio livros, então eu busquei meu autoconhecimento através de todas essas ferramentas que eu acho que elas se complementam. Porque se o meu projeto é o meu propósito e o meu propósito sou eu, se eu não me desenvolver, a sensação que eu tenho é que eu não consigo ir para frente tão rápido. É por isso que tem no Brasil e na verdade no mundo. No Brasil eu acho que isso está mais forte de fato nos últimos 3 anos, eu acredito, essa onda do empreendedorismo. Por que as pessoas se reúnem em grupo? Por que as pessoas têm tanto curso, tanto congresso, tantos vídeos no YouTube? Por que tem tantas pessoas ajudando os outros a empreender? Porque essas pessoas já entenderam que para empreender você precisa se desenvolver. Então, por isso que elas se juntam em grupos, por isso que tem congressos, por isso que tem consultores que te ajudam a empreender e por isso que tem tanto coaching. Porque se você não olha para você, é mais difícil você ir para frente. Não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil você ir para frente. Tá? Bom, eu tenho aqui uma listinha de várias coisas que eu tenho que falar com vocês. Então a gente precisa se desenvolver. Através disso vem o dinheiro. Então o dinheiro é uma consequência do meu projeto estar alinhado ao meu propósito e eu estar me desenvolvendo. A partir do momento que eu olho para todas essas questões, o dinheiro vem. Porque eu começo a me alinhar ao meu propósito e principalmente a olhar para mim e para o meu negócio de uma forma muito mais madura. Então é natural que o dinheiro venha, e ele vem natural mesmo, tá, pessoal? É um cliente que aparece do nada, é uma pessoa que te achou na internet, um amigo que indicou um outro amigo, e não tem esforço. O que eu tenho percebido ao longo desse tempo é que eu fazia muito esforço e não chegava a lugar nenhum, e depois que eu me alinhei ao meu processo e comecei a me desenvolver, o esforço é imensamente menor e o resultado é muito maior. Então, porque você estar alinhado ao seu propósito, né, consciente de você, do que você precisa desenvolver, faz com que você chegue no dinheiro. Então o dinheiro é uma consequência disso tudo. As pessoas, principalmente quando elas estão empreendendo, que não tem um faturamento regular, elas ficam muito pensando no dinheiro, como vai pagar a conta, como é que vai fazer o investimento, que elas não têm isso, que elas não têm aquilo, e não se preocupa no projeto. Então muitas vezes as pessoas, principalmente que eu dou consultoria, que fazem os nossos cursos, às vezes elas me ligam, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu falo, esquece o dinheiro, foca no seu projeto. Se você colocar todo o seu esforço e todo o seu coração no seu projeto, no seu propósito, o dinheiro vai vir de alguma forma, e ele vem. Tá? O que não dá é para você ficar focada só no dinheiro, porque você vai desfocar de todo o seu projeto, aí vai vir ansiedade, vai vir uma série de outras coisas que vai atrapalhar e te desconectar de tudo que você está fazendo. Então é muito importante a gente ter consciência disso. Bom, outra coisa que é importante quando você vai montar uma empresa, principalmente uma sociedade, ou quando você vai definir os seus projetos, até contratar os seus fornecedores e os seus funcionários, são os seus valores. A gente muitas vezes não conhece os nossos valores. Então eu contrato fornecedores, eu contrato funcionários, às vezes totalmente desalinhados com os meus valores.
Então, em primeiro lugar, o que eu vou entregar para a sociedade, né? O que eu vou vender se eu não conheço os meus valores? Quais são os seus valores? Isso é importante você descobrir, você saber. A sua empresa é você, é o seu propósito. Então, os seus valores é um pilar fundamental que você tem que ter conhecimento. Com o tempo, você vai entendendo até os valores das outras pessoas que você está lidando, porque quando você aprende a enxergar o valor das pessoas, você começa a ter uma visão, né, um pouco mais macro de tudo que está acontecendo, até para você começar a se conectar e contratar pessoas que estejam alinhadas com os seus valores. Então, isso tudo é muito importante. Por exemplo, eu tenho, um dos meus valores é comprometimento, tá? Se eu não contrato um funcionário ou um fornecedor que tem como valor comprometimento, fica muito difícil o nosso trabalho. Porque para mim, não fazer uma entrega ou fazer uma entrega fora do prazo ou que não estava muito prestando atenção, não tem uma qualidade, enfim, para mim isso é uma coisa muito importante, muito grave, né? Então, como que eu lido com uma pessoa que comprometimento para ela não é um fato importante? Ela pode entregar no prazo que ela quiser, da forma que ela quiser, se ela quiser, né? Porque a pessoa que não tem comprometimento com aquilo, de fato, né? Escreveu ali com sangue, que é o meu valor. Então, para mim, se a gente conversou, eu falo que missão dada é missão cumprida. Uma conversa que eu tive, se a gente combinou uma coisa, eu não preciso ter formalizado, eu não preciso ter contrato, porque o meu valor é comprometimento. Então, se eu me comprometi, se eu conversei, eu vou fazer. Se para outra pessoa comprometimento não é um valor e para ela a gente conversou, mas ela não vai entregar e a gente combinou um prazo, mas tudo bem ser 3, 4 dias depois, como que fica a minha relação com essa pessoa? Eu não vou conseguir manter essa pessoa como um funcionário meu, eu não vou conseguir manter essa pessoa como um fornecedor meu, porque isso é um valor muito importante para mim. Tá? Então, na hora de eu fazer a contratação, eu preciso, no mínimo, conhecer os meus valores. E principalmente nas minhas entregas também, né? Se a embalagem vai perfeita, se a foto que eu faço é perfeita, isso tudo ou não, né? Isso tudo tá baseado nos meus valores. E da mesma forma, quando eu coloco os meus valores na minha empresa, eu vou me conectar com clientes que têm aqueles valores. Né? Se é uma empresa que a pessoa não se importa com a embalagem, não se importa de como isso é entregue, provavelmente ela vai se conectar com clientes que também não se importam. O que importa é o produto que vai dentro, tanto importa se a embalagem é bonita ou não. Não tem certo nem tem errado, mas são os seus valores. Se você preza por exemplo, a qualidade da embalagem como cliente, como é que você vai contratar de uma empresa que para ela a embalagem tanto faz, ela manda de qualquer jeito, o importante é o que está lá dentro, é claro que o produto chega perfeito, mas esse cliente pode ficar frustrado, poxa, eu paguei tão caro, comprei daquela empresa, eles não tiveram cuidado de mandar uma embalagem bonita para mim, um cartão com o meu nome, porque esse cliente tem como valor o cuidado, a qualidade, às vezes até a personalização, a consideração dele como cliente, e a empresa não tem. Então, quando a gente conhece os nossos valores, a gente vai fazer nossa empresa baseada nos meus valores. Eu vou principalmente vender produtos e serviços e vender isso como, né, como a comunicação, vou comunicar isso como sendo o diferencial da minha empresa, os meus valores, e principalmente eu vou me conectar com clientes que hora que olha meu site, meu Instagram, o meu vídeo ou alguém indica, vai se conectar com aqueles meus valores. Nossa, essa é uma empresa que entrega no prazo, ela super se preocupa, teve atraso de 2 dias, a pessoa me ligou. Então, quais são os valores desse cliente, dessa empresa? É o cuidado, né? A atenção, erros acontecem, mas se a gente tem como valor o cuidado e a atenção, por exemplo, a excelência no atendimento ao cliente, eu vou ligar e eu vou dar uma satisfação para ele, e esse cliente que também tem esse valor vai se conectar comigo. Então isso é muito importante também na hora de você construir a sua empresa. Tudo
tudo isso, vocês já perceberam que é um processo enorme, né? Isso leva muito tempo, não é de uma hora para outra que eu vou entender o meu propósito, construir a minha empresa, baseado na minha essência, conhecer os meus valores, fazer depois todo o marketing, toda a comunicação, que também é muito importante, e principalmente que seja feito de uma forma muito profissional. Isso é um curso à parte, um assunto totalmente à parte, mas o mais importante aqui é a gente entender que tudo é um processo. Processo é tempo. Você não vai fazer a virada, a não ser que você tenha um golpe de sorte, enfim, né? Não posso falar que não vai, porque existe de tudo no mundo, mas a virada, ela não acontece de uma hora para outra, não é em uma semana, em um mês, em um ano. Tudo é um processo, porque você tem que se conhecer, você tem que se desenvolver, você tem que estruturar a sua empresa, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está vendendo, como você faz um orçamento, como você faz uma proposta, como você aborda o cliente. Então é importante você fazer cursos e se desenvolver nesse sentido, em todos esses sentidos, e isso vai levar de repente um ano para você tá estruturada de uma forma que você fale, agora eu me sinto confortável, né? Claro que você não vai esperar um ano para começar a trabalhar. Até porque a experiência vem muito de você falar com o cliente, de você errar, de você ter um feedback. Você precisa fazer. Quem fica só lendo livro e fazendo o curso e não começa a fazer, não vai conseguir experiência, ele só vai saber a teoria. Então, vamos dizer que depois de um ano, eu acredito mais ou menos, um ano, ou cada um tem o seu tempo de novo, você vai estar preparado, né, pra falar assim, não, agora de fato eu tô redondinho. Porque você já mandou proposta que não deu certo, você já teve não de cliente, você já teve sim de cliente, você já fez, sei lá, produção de uma festa, que você viu os pontos que você poderia melhorar, você já ajustou a sua comunicação, você já tá se conhecendo, já tá mais encaixada no seu propósito. Então, tudo isso, empreender é um tempo, é um prazo, né? Existem pesquisas que dizem que às vezes leva 3 anos para você começar a ganhar dinheiro, para você estar de fato conhecida no mercado, estruturada e ter todo o dinheiro que você investiu na sua empresa de volta. Isso são números, não são regras, né? Para mim foi bem diferente, eu acho. Eu não fiz uma transição estruturada, que é o que eu recomendo vocês fazerem. Então eu sou o exemplo do que não fazer, porque eu simplesmente deixei o meu trabalho e abri uma empresa, achei que seria fácil e que eu ia ganhar dinheiro. Isso levou um certo tempo, então eu não me estruturei, eu não conhecia nada disso do que eu tô conversando com vocês. Isso tudo foi uma experiência que eu adquiri ao longo desses 5 anos, porque eu vi que o negócio não estava dando certo, eu fui atrás de conhecimento, de curso, de coaching, de terapia, comecei a meditar, enfim, foram todas ferramentas que me ajudaram a chegar onde eu estava, mas de fato foi um processo, tá? Então o que eu falo, se eu soubesse isso desde o início, seria muito mais fácil para mim. Talvez em 2 anos eu tivesse já feito a virada. Para mim levou um certo tempo até eu entender que eu precisava de tudo isso, porque você ser executiva é muito diferente de você ser uma empreendedora, e eu não tinha essa visão. Quando você é executiva, você faz parte de um todo, você tem uma empresa por trás de você, uma máquina, né, funcionando, tem a pessoa que vende, a pessoa da RH, tem o presidente. Por mais que você tenha um cargo, né, alto, eu já lidava com eventos, me reportava para fora do Brasil, enfim, tinha pessoas, uma equipe enorme embaixo de mim. Eu achava que isso era suficiente, porque eu sabia falar, eu tinha bons contatos, eu sabia toda a parte de gerenciamento de uma empresa, lidava com fornecedores, com clientes, com grandes projetos. Mas quando você tá numa empresa, aquilo anda sozinho. Eu, como marketing, desenhava um produto, colocava a campanha na televisão e alguém vendia, que era o comercial. Eu nem sei como é que eles faziam. Hoje, eu empreendendo é muito diferente, porque a empresa sou eu, e quem tem que desenhar o produto, falar com o cliente, fazer a venda, fazer a divulgação, falar com a RH, ser o financeiro, tirar a xerox, isso tudo eu. Né? Eu faço desde a cópia, se eu preciso, sei lá, produzir as apostilas, até a aula que eu dou, até a comunicação que eu faço. Então, tudo depende de mim. Quando você está empreendendo, é muito diferente. Então, eu demorei para entender todo esse mecanismo,
E eu acho, principalmente, que o mais importante é você fazer uma transição estruturada. Se você está trabalhando e você quer começar a trabalhar com outra coisa, se estruture para isso. Se você não está trabalhando e você quer começar, se estruture para isso. Quanto que você vai precisar de dinheiro? Em quanto tempo você acha que você vai conseguir o primeiro cliente? O que você precisa de divulgação? Quem são os seus concorrentes? Que cursos você precisa fazer? Porque senão, você simplesmente se joga, que foi o que eu fiz, deu certo, foi muito legal, eu acho que foi o meu aprendizado, a forma que eu fiz, que eu precisava chegar lá, enfim, os tropeços que eu precisei dar para aprender o que eu tinha que aprender, mas eu recomendo que vocês façam uma transição estruturada, porque é muito melhor, né, para vocês, para as esposas, para os maridos, porque todo mundo acaba sendo envolvido, fica todo mundo naquela expectativa, quando que você vai começar a ganhar dinheiro. Então, quando você se estrutura para dar este passo, é muito melhor, porque você já está mais consciente e você principalmente tem ideia do processo. Não vai ser de uma hora para outra. E para finalizar, eu vou falar aqui agora um pouquinho das crenças restritivas. Eu vou falar um pouquinho porque esse assunto dá aí 2 horas de curso fácil, tá? Recomendo até que vocês procurem e olhem sobre esse assunto. As crenças restritivas são as crenças que a gente cria na nossa cabeça, principalmente durante a infância, de coisas que a gente viu, ou que a gente viveu, ou que a gente escutou, e a gente toma isso como verdade. As crenças restritivas, elas também são criadas depois da vida adulta, mas durante a infância elas são muito mais fortes. E quem nunca se viu, não sei, numa situação que viu o pai, o irmão, aconteceu alguma coisa, ou o marido, e você toma, o marido, o amigo, enfim, você toma aquilo como verdade, né? Nossa, eu não posso fazer isso porque senão acontece aquilo. A gente cria crenças restritivas na nossa cabeça e essas crenças nos impedem de ir para frente. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, né, a gente tem algumas crenças restritivas na sociedade. A sociedade foi moldada dessa forma. Por exemplo, que para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar muito. Que só quem rala muito é que ganha dinheiro. Que bonito é a pessoa ralar muito, sofrer, né, pegar aquele trânsito. Por quê? Né? Isso é uma crença restritiva da sociedade. Por que eu não posso ganhar dinheiro de uma forma tranquila e prazerosa e sem fazer muito esforço? Então, cada um tem a sua crença restritiva, a sociedade tem algumas crenças restritivas, a gente tem as nossas, todo dia eu encontro uma nova minha. Isso é maravilhoso, porque quando eu quebro uma crença, eu começo a conseguir fazer aquilo que eu não conseguia antes. Então, se eu acredito que para eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito, eu não tenho mais vida, eu vou só trabalhar. E ficar no esforço e naquele sofrimento, porque só assim eu vou ser alguém na vida. Então, quando eu entendo que eu posso ganhar dinheiro e dar certo na vida e ter sucesso com prazer, com leveza e de uma forma fácil, eu mudo toda a estrutura do meu trabalho. Eu começo a agir de uma forma diferente, porque eu já não acredito que aquilo seja uma verdade, tá? Eu tô dando um exemplo simples da sociedade, até para ficar homogêneo e todo mundo entender, mas as crenças restritivas, cada um tem a sua, né? Eu, por exemplo, eu vi os meus pais, principalmente o meu pai, durante toda a minha infância, minha adolescência, com o negócio próprio não dando certo. Eu fechava um, abria outro, cada hora tinha um problema. Eu nasci com a crença, né? Nasci não, mas eu cresci com a crença restritiva de que você empreender não dava certo, que você empreender era difícil, que não ganhava dinheiro, que a pessoa que empreendia não ia pra frente. Porque eu criei isso na minha cabeça, tomei isso como verdade pelo que eu assisti durante a minha infância e a minha parte da minha adolescência. Por isso, inclusive, que eu comecei a minha carreira como executiva, porque na minha cabeça só ganhava dinheiro quem tinha um trabalho fixo numa empresa grande. Então, o que eu fiz? Como eu tinha essa crença restritiva, eu tomei isso como verdade, eu fiz questão de fazer uma faculdade, depois eu fiz um MBA, eu fui aprender línguas e o meu objetivo era entrar numa grande empresa.
porque eu entendia que assim eu estava protegida e que eu ia ganhar dinheiro. De fato, eu ganhei dinheiro, acho que isso me deu uma bagagem incrível, mas a vida fez tudo de ponta cabeça e eu virei uma empreendedora. Olha que engraçado, né? E eu tive que olhar para essa crença em determinado momento, porque se o meu coração falava que eu queria trabalhar com mesa posta, com etiqueta, que era isso que eu tinha que fazer, como que eu ia fazer se eu não acreditava que empreender era uma coisa possível? Então eu tive que trabalhar essa crença restritiva para eu conseguir ir para frente, para eu conseguir dar o próximo passo e principalmente até para eu assumir que eu ia ser uma empreendedora, porque durante uma parte da minha carreira eu fiquei com um pé lá, um pé aqui, eu não sabia se eu ia empreender, se eu voltava para o mercado, o que que eu fazia, até eu entender essa crença restritiva, desmontar essa crença restritiva e criar verdades a partir da minha alma, do meu coração. Empreender é possível sim, se o meu pai não deu certo, isso não quer dizer que o resto do mundo não dá e que eu não vou dar. Essa é a história dele, é o processo dele. Mas a gente cria essas crenças restritivas através de coisas que a gente vê, ou que acontece com a gente, ou que acontece com pessoas próximas. Às vezes até uma história que a gente ouviu e a gente já toma aquilo como verdade. Bom, eu falei muito rápido sobre crenças restritivas, esse para mim é um dos assuntos mais importantes. Você consegue tratar isso com um terapeuta, com um coaching, até se você quiser entender quais são as suas crenças restritivas. Eu já encontrei várias e continuo encontrando, eu adoro quando eu encontro uma crença restritiva, porque eu sei que aquilo é uma barreira que eu tô quebrando para eu poder ir para frente. Gente, empreender é tudo isso e mais um pouco. Então eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Eu adoro esse assunto, eu realmente estou apaixonada por empreender. Não foi fácil chegar aqui, né? Isso não é uma crença restritiva, é uma verdade, mas foi para mim, isso não quer dizer que é para vocês. Tá? Eu espero que seja fácil, leve e divertido para todos vocês. Eu encorajo vocês a empreender, porque eu acho que o mundo muda quando as pessoas empreendem, quando elas trazem produtos e serviços inovadores e contribuem para a sociedade com o que elas têm de melhor e principalmente, que é o que eu mais sinto, que eu mais tenho gratidão nessa vida. O autodesenvolvimento que eu tive nesse processo não tem preço. Eu acho que se eu tivesse virado presidente da empresa que eu trabalhava, que era essa a minha meta, virar presidente de empresa, eu não teria me desenvolvido tanto quanto eu me desenvolvi hoje. Eu sou extremamente grata por tudo que aconteceu, por todos os tropeços que eu dei, por todas as coisas que não deram certo, porque isso me fez enxergar mais pra frente, me conhecer, me desenvolver, quebrar todas as barreiras pra ir pra frente. Eu ainda quero ir mais. Então, pra mim, empreender é você estar viva, é você se conhecer, é você se autodesenvolver, é você ser cada dia melhor. E cada lugar que você chega, cada pedrinha que você passa, cada cliente que você consegue, quando você vê teu Instagram crescendo, as pessoas reconhecendo o seu trabalho, é tão gratificante, porque não é simplesmente o projeto que você fez, você sabe que você melhorou como pessoa, como ser humano e como profissional. Aquele reconhecimento vem carregado de muito trabalho que a gente fez dentro de nós mesmos. Então, para mim, empreender é um processo maravilhoso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Por isso que a gente tem que ter paciência, entender que é um processo e correr atrás do nosso sonho, do que a gente gosta. Todos os grandes empreendedores, as pessoas que a gente admira, né? Nelson Mandela, o Walt Disney, o próprio Steve Jobs, eles tinham um sonho, ninguém tinha um plano. Eles tinham um sonho e eles encantaram as pessoas com esse sonho, porque eles estavam baseados, esse sonho era o propósito deles, todo o projeto, toda a empresa estava baseada no propósito deles. E eu tenho certeza que eles também se desenvolveram muito nesse processo.